A paz do Messias para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube, filhinhos de Deus e filhinhas de Deus, e para vocês que agora estão começando a assistir esse vídeo, que já sintonizaram ao meu canal do YouTube, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom, vou falar de novo para que vocês entendam. Eu já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia eu já li. E agora voltei a ler de novo para passar para vocês o verdadeiro conhecimento da Bíblia Sagrada, o verdadeiro Evangelho, que não é como muitos aí estão falando, não é. Quero passar para vocês entender e compreender o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Messias. Livro de Êxodo. Agora já estou ativado. Agora vou ler o capítulo 14, porque ontem eu saí até o capítulo 13. Mas agora já estou de volta nesta madrugada e estou ativado, aceso, como um tição aceso, sempre aceso, nunca se apaga. Então, como está escrito lá no livro de Salmos, o número 1 de Salmos, está dizendo que felizes são os que não se assentam na roda dos escarnecedores e não se assentam, não se detêm nos caminhos dos pecadores. E antes tem o seu prazer na lei de Deus, ele medita de dia e de noite. Aqui estou eu nesta madrugada, para trazer a mensagem para todos vocês, meus filhinhos, melhor dizer, meus irmãos e minhas irmãs, filhinho de Deus e filhinha de Deus. Venho trazer a mensagem para que vocês venham entender e compreender. E vou provar para vocês, dentro da Bíblia Sagrada, que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. Eu gostaria muito que vocês ficassem até eu concluir os 66 livros da Bíblia Sagrada mais uma vez, para que vocês venham entender e compreender melhor que a Bíblia Sagrada ela não é historinha, não é desenho animado, não é realidade, e que só vão ser salvos somente os obedientes. Tenho estudado a Bíblia todinha, completa, visualizado todas as referências dela. E achei que a Bíblia ela é um manual escrito para a nossas vidas. Nós que obedecemos, para todos que obedecem ao Messias, o Filho de Deus. E vou provar para vocês que todos os apóstolos, eles vêm falando que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus. E quem não confessar isso, que ele é o Filho de Deus, portanto, é mentiroso. Isso está escrito lá na carta de 1 João, capítulo 2, aí vocês vejam lá, versículo 22. Quem não confessar que ele é o Messias, portanto, é mentiroso quem não confessa, quem nega. Pronto, já adiantei
poucas coisas para que vocês venham entender. Mas eu quero que vocês fiquem assistindo e acompanhando até o final dos 66 livros. E se vocês quiserem prova que se eu falei a verdade agora, quando eu falei lá no livro na carta de 1 João, capítulo 2, no versículo 22, está escrito lá: todo aquele que não confessar que Jesus ele é o Messias, o Filho de Deus, essa pessoa, ela é mentirosa. Vocês vejam lá. Pronto, eu já disse para vocês só uma pequena parte. Então eu peço que vocês fiquem até o final dos 66 livros, que vocês vão entender e compreender melhor que não é o que muitos estão dizendo, que Jesus não é o Filho de Deus. Amém? Vamos lá. Dar continuação da mensagem dos hebreus, dos israelitas, que dá na mesma coisa, quando saíram do Egito, quando Deus tirou eles de lá do Egito, através de Moisés, um servo de Deus, obediente. Todo aquele que é servo de Deus tem que ser obediente. Todo aquele que é filho de Deus é obediente a Ele. Quem não é obediente. Quem não obedece. Capítulo 14. Livro de Êxodo, capítulo 14. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piairote, entre Migdol e o Mar Vermelho, perto de Baal-Zefon. Versículo 3. Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. Deus fez isso para que eles pensassem que eles estavam perdidos, o povo de Deus, os israelitas. Mas eles não estavam perdidos porque Deus estava os protegendo, os livrando e os guiando. Versículo 4. Eu farei com que vocês, então, eu derrotarei. Versículo 4, perdão, vou ler de novo, para que vocês entendam. Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder, e os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor, e os israelitas obedecerão. Os israelitas obedeceram, eles foram para onde Deus mandou. Verso 5. Quando contaram ao rei do Egito o que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Verso 6. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Versículo 7. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram
comandados pelos seus oficiais. Versículo 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Por que Deus fez isso? Porque que Deus queria se vingar deles, dos egípcios. Porque 400 anos os filhos de Israel, os filhos de Deus, sendo maltratados pelos egípcios. Aí Deus se vingou, pois a vingança ela é de Deus. Deus ele se vinga pelos seus filhos. Deus não quer que os seus filhos sejam vingativos. Deus não quer que seus filhos lutem sozinhos, mas Deus quer lutar pelos seus filhos, para dar vitória aos seus filhos. E com isso se vingar dos seus inimigos, por cada um daqueles que o obedece. Versículo 9. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do mar Vermelho, perto de Piairotes e de Baal-Zephon. Versículo 10. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Versículo 11. E disseram a Moisés: Moisés, será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Nós lá no Egito vivíamos muito melhor. Éramos maltratados e sofríamos muito, mas com tudo isso era melhor morrer lá do que aqui no deserto. Por que você fez isso nos tirando de lá? Versículo 12. O que foi que lhe dissemos? No Egito, pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Versículo 13. Porém, Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Versículo 14. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Versículo 15. Mas é melhor dizer assim: o Senhor lutará por nós. Porque na realidade Moisés também estava no meio com eles. Tanto como eles queriam pegar os israelitas, como queriam pegar também Moisés. Moisés também era israelita. Versículo 15. O Senhor disse a Moisés:
Por que você está me pedindo ajuda, Moisés? Diga ao povo que marchem. Diga ao povo que marchem, não parem, continuem, lutem, lutem, lutem. Diga ao povo que marchem, marchem. Não tenha medo, porque eu estou com eles. Eu vou vencer por eles. Versículo 16. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca, pelo meio do mar. Quando Deus disse, por que você pede minha ajuda? Diga o povo que marche. Diga o povo que marche. Isso quer dizer que o povo teria que confiar. Teria que confiar e acreditar em Deus que eles iriam passar pelas águas. Eles iriam passar pelas águas do mar. E não iriam morrer, mas Deus iria abrir quando eles chegassem na beira do rio, do mar. Na beira do mar, quando eles chegassem, Deus iria abrir o mar. Mas como houve dúvidas, aflições, desesperos e angústias ao ver os egípcios, o exército dos egípcios, os hebreus ficaram atemorizados, com medo de morrer. Aí então eles olharam para trás. Aí Deus disse, diga o povo que marche, olhe para frente e marche. Continue, andem, andem, não parem. Versículo 17. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu matar todos, ficarei famoso. Todos vão ficar sabendo que eu posso fazer qualquer coisa neste mundo aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Foi eu quem fiz o mundo, foi eu quem criei tudo, foi eu que fiz tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Então, no versículo 18 está escrito assim: quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. O Deus que eles rejeitam, o Deus que eles não adoram, o Deus que eles não adoram porque eles só adoram as estátuas, as imagens, as estátuas, o Deus Beuzebu, de estátua, aqueles templos feitos por mãos humanas. É os templos que está se falando na Bíblia, que muitos gravam os vídeos dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem eles mesmos sabem entenderem, nem compreenderem, nem eles mesmos sabem. Ficam colocando pretextos e confusões, contendas. E nem eles mesmos sabem. Eles querem ser líderes e querem ser mestres. E nem eles mesmos sabem explicar. Nem eles mesmos sabem entender. Nem eles mesmos entendem. Porque quando Jesus disse, derrubem esse templo e eu erguerei em 3 dias. Me erguerei de novo em 3 dias. Jesus não estava falando, não era do templo que o rei Salomão construiu, não. Jesus estava falando era do templo dele, o templo
que é Ele, o templo que é Ele, somos nós templo, nós somos templo, nós. Aí Jesus disse, derrubem, Jesus falou foi com eles, derrubem esse templo e em 3 dias eu erguerei mais uma vez. Então, também, quando o rei Salomão construiu o templo, quando ele organizou tudo, deixou tudo organizado, ele orou, e então veio o fogo do céu, e o templo de Deus ficou cheio da presença de Deus. Se Deus não habitasse em templos feitos por mãos humanas, o templo que são as casas, que são os prédios, que Deus não habitasse ali, como que o povo se reunia no templo que o rei Salomão construiu, e Jesus ele ia, passava o dia no pátio do templo lá, ensinando ao povo, passava lá ensinando ao povo, e à noite ele ia para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo ele voltava, descia do Monte das Oliveiras, voltava para o templo para ensinar o povo. Então vocês que gravam esses vídeos dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, vocês nem vocês mesmos sabem explicar, nem vocês mesmos entendem a Bíblia Sagrada. Vocês querem ser mestres, mas vocês não são mestres. Então vocês agora, veja agora no versículo 19, o que é que está escrito? Então o anjo de Deus que ia na frente dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás. Aqui está se falando de Jesus, o Messias. Aqui está se falando. O Messias, ele protegeu o povo quando dos egípcios. Quando os egípcios vinham se aproximando, ele saiu da frente e passou para trás para proteger o povo. Protegeu o povo. E no versículo 20 está dizendo assim: ficando entre os egípcios e os israelitas, a nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Vocês estão vendo que ele estava protegendo os israelitas? Saiu da frente para ir para trás, para proteger o povo. Dá vitória ao seu povo, aos seus filhos. Versículo 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas. Versículo 22. E os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Versículo 23. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Versículo 24. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios e fez com que eles ficassem apavorados. E no versículo 25, os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando a favor deles e contra nós.
Nós não vamos conseguir, nós não vamos vencer, porque o Deus que ele serve é muito mais forte, muito mais poderoso e nós não somos nada. Vamos morrer, porque Deus está lutando ao favor deles. Verso 26. Então o Senhor Deus disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Versículo 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. Verso 28. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio, que havia perseguido os israelitas no mar, e não sobrou nenhum egípcio com vida. Versículo 29. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Verso 30. Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios, e os israelitas os viram mortos na praia. Verso 31. Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. Obediente a Deus. Todo aquele que é obediente. A canção de Miriam. Não, perdão, a canção de Moisés. Depois desses fatos que aconteceu, Moisés louvou a Deus. Versículo 15, capítulo 15. Capítulo 15. A canção de Moisés. Então Moisés e os israelitas cantaram esta canção a Deus, o Senhor. Cantarei ao Senhor, porque ele conseguiu uma vitória maravilhosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. O Senhor é o meu forte defensor. Foi ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, e eu cantarei a sua grandeza. Versículo 3. O Senhor é um guerreiro, o seu nome é Senhor. Versículo 4. Ele jogou no mar o exército egípcio e os seus carros de guerra. Os seus melhores oficiais se afogaram no Mar Vermelho. O versículo 5. O mar profundo os cobriu como uma pedra. Eles foram até o fundo do mar. Versículo 6. A tua mão direita, ó Senhor, tem um poder terrível. Ela despedaça o inimigo. Como é maravilhosa a tua vitória. Derrotas os teus inimigos. E com a tua ira furiosa, tu os queimas
como se fosse palha. Tu soprastes e as águas se amontoaram. As ondas se levantaram como muralhas, e o fundo do mar ficou duro como gelo. Tudo obedece a Deus, tudo obedece a Ele. Tudo. Versículo 9. Os inimigos disseram: nós iremos atrás deles e os alcançaremos. Pegaremos todas as coisas que são deles e ficaremos com tudo o que quisermos. Com as nossas espadas, nós os mataremos. Verso 10. Porém, tu, ó Senhor, sopraste e os egípcios se afogaram. Afundaram como chumbo no mar bravo. Versículo 11. Não há outro Deus como tu, ó Senhor, quem é santo. Que é santo. Tu és santo, Senhor. Não há ninguém que seja santo como ti. E majestoso como tu. Não tem ninguém. Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazem? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Ninguém. Versículo 12. Estendeste a mão direita e a terra engoliu os que nos perseguiam. Por causa do teu amor, tu guiaste o povo que salvaste com o teu grande poder. Tu os levastes para a tua terra santa. Versículo 14. Os povos ouviram falar do que fizeste e estão tremendo de medo. Os filisteus ficaram apavorados. Versículo 15. Os chefes dos edomitas estão assustados. Os poderosos moabitas perderam a coragem e todos os cananeus estão tremendo de medo. Versículo 19. Versículo 16, perdão, versículo 16. O medo e o terror caíram sobre eles. Eles viram o teu grande poder e ficaram parados, como se fossem pedras, até que tivesse passado o teu povo, o povo que livraste da escravidão do Egito, do rei de lá do Egito, do rei Faraó. Deus livrou o povo dele. Também ainda pode livrar os seus filhos nessa época que o obedece. Versículo 17. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, ó Senhor, que escolheste para morar, o templo que tu mesmo construíste. E agora? O que é que você diz? O que é que você diz agora? Olha só a palavra. Aí Deus não habita em templos construídos por mãos humanas.
como esses falsos mestres aí estão dizendo que Deus não habita. Olha só. Tu levarás o teu povo para viver no teu monte, o lugar, o Senhor, ó Senhor, que escolhestes para morar, o templo que tu mesmo construíste. Está se falando do céu, para onde o povo de Deus irão, os filhos obedientes. 18, verso 18. O Senhor Deus será rei para todo o sempre. A canção de Miriam, a irmã de Moisés e irmã de Arão. 3 irmãos. Deus escolheu Moisés, chamou Moisés e Arão e Miriam. Deus escolheu os 3. Miriam para ajudar Moisés e Arão também para ajudar Moisés na obra. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Porém, quando os carros de guerra dos egípcios, com os seus cavalos e cavaleiros, entraram no mar, o Senhor Deus fez com que as águas voltassem e os cobrissem. Versículo 20. A profetisa Miriam. Miriam era uma profetisa, irmã de Moisés e irmã de Arão. Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro. Perdão, vou ler o 20 de novo. A profetisa Miriam, que era irmã de Arão, pegou um pandeiro e todas as mulheres a acompanharam, tocando o pandeiro e dançando. Versículo 21. E Miriam cantou para elas assim: Cantem ao Senhor, porque Ele conquistou uma vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar e os matou. Eles morreram. As águas amargas. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sul. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Verso 23. Então chegaram a um lugar chamado Mara. Porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. Verso 24. O povo reclamou com Moisés, mais uma vez, e perguntou: o que vamos beber? Verso 25. Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor. E o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi neste lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova.
versículo 26. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Verso 17. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e sentaram e 60, as 12 fontes de água e 60 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus inscritos, meus irmãos e meus ouvintes do canal do YouTube, já li até o capítulo 15 de Êxodo. Amanhã eu dou a continuidade de novo do capítulo 16. Agora peço a vocês que fiquem em paz e fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amanhã nós teremos um encontro, nestas mesmas horas. Amém.